Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como contribuir para projetos open source, ou seja, projetos de código aberto. Eu sei que é um assunto que muita gente tem interesse, mas muita gente não sabe como contribuir, no que contribuir, como o processo é feito e também é um assunto um pouquinho intimidador. Então esse vai ser um vídeo bem prático, vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte eu vou falar um pouquinho sobre como funciona o projeto de código aberto, como funciona a contribuição, com o que você pode contribuir, e na segunda parte eu vou mostrar na prática como se contribui para um projeto de código aberto. Bom, para dar um pouco de contexto, um projeto de código aberto é um projeto que tem o seu código-fonte disponível para qualquer pessoa modificar ou consumir. Na prática, é um projeto que qualquer pessoa pode mexer, digamos assim. Existem vários projetos open source, como os projetos da Fundação Apache, o Rails, o Node, o Laravel, o Bash e por aí vai. É importante notar que o código ser aberto não quer dizer que você pode fazer qualquer coisa com ele. Existem vários tipos de licença para projetos open source e algumas são mais permissivas, algumas são um pouco mais restritivas. E algumas, inclusive, são bem específicas no que você pode e não pode fazer com o código. Uma das licenças mais comuns que tem hoje em dia é a MIT. Outras licenças comuns são a BSD, GNU e por aí vai. Então, o Rails, por exemplo, usa a licença MIT. O que isso significa? Que você pode editar o código-fonte, você pode guardar o código-fonte, você pode publicar esse código-fonte, pode vender e por aí vai. Algumas licenças permitem que você contribua com o código, edite ele, mas que você não pode ganhar dinheiro com ele, por exemplo. Então é bem importante sempre olhar a licença do projeto que você está usando para ver se você não infringe ela. Também é legal falar de como o código aberto está presente no nosso dia a dia. Acho muito difícil qualquer um de nós que trabalha com isso não usar software open source no dia a dia. Bash, Rails, JavaScript, Ruby, tudo isso é código aberto. O Linux, inclusive, também é código aberto. O Chromium, que é no que o Chrome roda, é código aberto. Então, mesmo as aplicações proprietárias são construídas usando projetos de código aberto. E é por isso que o open source é tão importante para a nossa comunidade. Bom, hoje em dia, a maioria dos projetos open source usa o Git para versionamento. Se você não sabe o que é Git, vou deixar um link na descrição com um vídeo explicando como é que funciona, como usar, etc. Não tem espaço para isso nesse vídeo. E hoje em dia, a maioria dos projetos está numa plataforma chamada GitHub. Essa plataforma foi recentemente comprada pela Microsoft e é o maior repositório de projetos de código aberto do mundo. Outras duas bem comuns são o Bitbucket, da Atlassian, e o GitLab, que inclusive também é open source. O GitHub e o Bitbucket não são código aberto, o GitLab é. Ou seja, você pode ver o código que é usado para rodar aquele software, que o próprio software usa. E aí eles lucram de algumas formas, inclusive com o GitLab para empresas. Tem formas de ganhar dinheiro com open source, mas esse é assunto para outro vídeo. De qualquer forma, as interfaces de praticamente todos os repositórios de projetos open source, GitHub, Bitbucket, o GitLab, são todos bem parecidos. Então, não tem uma curva de aprendizado grande. Sabendo mexer num, você sabe mexer em todos. E todos usam Git, então não tem muito com o que se preocupar. E, gente, apesar de ser intimidador, contribuir com um projeto de código aberto não é tão complicado quanto parece. O processo de adicionar suas mudanças no código é relativamente simples. Funciona assim. Todas as plataformas têm um negócio chamado pull request, que é basicamente uma requisição para mesclar o seu código no código principal. Então, por exemplo, eu quero contribuir com uma funcionalidade nova para o Rails. Eu faço uma pull request daquela funcionalidade. E na minha pull request, eu coloco uma descrição falando o que é que faz, como funciona, por que eu fiz aquilo, como se usa, e o que for necessário. Cada repositório geralmente tem um guia de contribuição falando como eles querem que você estruture suas pull requests, o que precisa ter nelas de informação e por aí vai. Então, basicamente, é uma página dentro do repositório. Então, no GitHub, por exemplo, você tem uma aba de pull requests e você faz uma pull request, coloca seus dados, coloca tudo que tem lá de importante. No caso, você vai estar logado, vai precisar colocar seus dados, obviamente, mas coloca a descrição
dessa pull request que a gente geralmente chama de PR. E essa pull request também contém código, mas ela contém só o código que você mexeu. E aí que entra uma coisinha um pouquinho mais complicada. Para você fazer uma pull request, primeiro você tem que fazer um fork do projeto. O que é um fork de um repositório? É basicamente uma cópia daquele repositório. Então, eu quero adicionar uma feature nova no Ruby on Rails. Eu vou lá, faço um fork do projeto, ele gera uma cópia desse repositório na minha conta, usando o GitHub, por exemplo. Eu faço as alterações necessárias numa branch separada, e aí depois eu faço um pull request para o projeto do Rails com as minhas alterações. O GitHub é inteligente o suficiente para basicamente automatizar um montão disso. Então, quando você faz um fork, você faz sua branch e aí você envia as suas mudanças para a sua branch, o GitHub já detecta isso e ele já mostra, você fez mudanças na branch tal. Você quer fazer um pull request para o repositório original, e aí você clica no botãozinho verde, ele já te leva para a aba de pull request e você faz. Mas se você quiser, dá para fazer manualmente. O importante de entender aqui você tem a branch principal e aí você faz uma outra branch. Enquanto você está trabalhando nessa sua branch, ou melhor, enquanto você está trabalhando no seu fork, o projeto original está andando. Então, digamos que você levou 10 dias para fazer uma feature. Está aqui o seu fork, está aqui o projeto original. O projeto original seguiu o caminho dele. E o seu fork seguiu outro caminho. Quando você faz a pull request, é que nem como funciona um git merge. Quando você faz a sua pull request, o seu fork está bem atrás do repositório original. Mas isso não importa. Quando você faz a pull request, só o que vai ser inserido no código original foi o que você mudou. Então não tem problema terem mexido em um monte de coisa no projeto original, porque suas mudanças não vão sobrescrever aquilo. Agora, se alguém tiver mudado algo que você também mudou, não necessariamente o mesmo arquivo, tem que ser a mesma linha. Então, se você mexeu lá embaixo no arquivo, alguém mexeu lá em cima, não tem problema. Mas se alguém alterou a mesma coisa que você, isso gera o que a gente chama de merge conflict. E aí tem que resolver. Mas isso é outro assunto e também não é difícil de resolver. Mas, basicamente, as suas mudanças não vão afetar o projeto inteiro. No caso, o que você mudar vai entrar no projeto, mas o resto não entra. Então, não tem que se preocupar de sobrescrever qualquer coisa que não tenha a ver com a sua pull request, porque isso não acontece. O Git é inteligente o suficiente para determinar o que deve entrar no código original e o que não deve. No fim desse processo todo, a pessoa ou um time de pessoas responsável pelo projeto vai decidir se vai aceitar ou não a sua pull request. Caso eles aceitem, o seu código vai ser inserido no código original, ou melhor, merged, que numa tradução seria mesclado. Caso não aceitem, a sua pull request é fechada e acabou por aí. Você pode deixar comentários, pedirem para reabrir, etc., mas o seu código não entra. Uma terceira opção é eles pedirem para você fazer mudanças, e eles conseguem fazer isso pela própria interface do GitHub. E aí você faz suas mudanças, se estiver ok, eles aprovam e dão merge. Então a história encerra aí. Bom, beleza, expliquei mais ou menos como é que funciona o processo de fazer um pull request. E a gente vai ver isso no final do vídeo. Agora, bora falar um pouquinho sobre a contribuição em si. Muita gente gostaria de contribuir com um projeto open source, mas é um pouco intimidador. A pessoa não sabe com o que ela pode contribuir. Às vezes ela tem uma ideia, mas ela não sabe como implementar aquilo. E isso acaba afastando muita gente do open source. O que é legal é que existem outras formas de contribuir. Não tem que ser necessariamente escrevendo uma nova funcionalidade. Uma forma muito legal de contribuir é, por exemplo, escrevendo documentação. A documentação dos projetos geralmente é bem negligenciada. E mesmo quando o projeto tem uma boa documentação, como o Rails, o Laravel, sempre tem mais coisa interessante para documentar ou coisa para aprimorar a documentação. Então, se você não se sente confiante de escrever algo do zero, etc., dá uma olhada na documentação dos projetos que você usa, que você gosta. Com certeza tem coisa para melhorar lá. Outra coisa muito legal é tradução. Óbvio que esse é um processo um pouco mais complicado do que simplesmente escrever documentação. E tem poucos projetos que têm uma documentação traduzida boa. Um que eu lembro, que eu não sei se ainda está legal, mas que era muito boa no passado, era a tradução para português do Vue.js. Agora, claro, é um puta trabalho, você tem que manter a sua tradução da documentação sincronizada com a documentação original, mas é um negócio muito legal. Realmente, eu imagino que ter documentação em português trouxe muita gente para o Vue. Então, essa é uma outra forma de contribuir. Uma terceira forma de contribuir é agitando bugs. Quando a gente fala no GitHub, ou no GitLab, ou no Bitbucket, tem uma aba chamada Issues. E esses issues são problemas que usuários reportaram
e que estão lá para ser corrigidos. São bugs, geralmente. Às vezes, não são bugs. É mau uso do usuário e aí a issue é fechada. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, são bugs reportados. E o que você pode fazer é entrar lá nas issues, por exemplo, do Rails ou do Laravel, ver algo que você acha interessante ou que você acha que consegue corrigir. E aí, dentro da issue, cada projeto tem seu a gente chama de Contributing Guide, que é um guia de como contribuir para o projeto, inclusive de como escrever issues. Então, tem lá uma descrição do problema, alguns exemplos, como reproduzir e tudo mais. Então, uma issue bem feita tem todo o contexto necessário para você conseguir reproduzir o erro no seu computador e aí corrigir. E daí, quando você corrigir, você faz o processo de pull request. Então, corrigir bugs é algo que é provavelmente mais fácil do que escrever uma feature do zero, já que o problema já está lá, só que tem que corrigir. E bem menos intimidador, porque você não tem que descobrir qual é o problema, não tem aquela lentidão inicial. Você vê uma issue lá, você vê qual é o problema, pensa, sabe corrigir, dá uma olhada no código e, se der, faz a pull request. E você acho que todo mundo usa dezenas de projetos open source, então, com certeza, você já esbarrou num bug que poderia ter sido corrigido com uma pull request. E se você entrar nos repositórios dos projetos que você usa, com certeza vai ter algumas issues abertas que você pode dar uma olhada. Então, essa é uma terceira forma de contribuir. Uma quarta forma de contribuir meio que indiretamente é fazendo o que eu faço, que é produzir conteúdo. Então, aqui no canal em português não tanto, mas no meu canal em inglês eu produzo conteúdo técnico de Laravel, principalmente TDD. Então, eu não estou contribuindo tanto com o código do projeto, apesar de eu ter algumas PRs e alguns pacotes, mas eu estou contribuindo com a comunidade, digamos assim, fazendo os vídeos. Então, essa é uma quarta forma de contribuir. Não tem que ser necessariamente escrevendo código. Existem outras formas de contribuir com um projeto. E, bom, beleza. Isso aqui, acho que já falei tudo que eu precisava sobre como as contribuições funcionam, tipos de contribuição, que é um pull request, etc. Agora, bora para a parte prática. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço uma contribuição pelo GitHub. Bom, tá aqui, gente. Essa aqui é a página de um projeto no GitHub. Esse projeto é meu, inclusive, apesar de estar numa organização. E a mudança que eu vou fazer é super simples, mas vai ser importante de qualquer jeito. Então, como eu falei para vocês, tem aqui a aba de Issues, tem a aba de Pull Requests. Bora clicar aqui em Issues e bora ver algumas. Então, por exemplo, tem uma issue aqui recente, que foi essa, e aí vocês podem ver que a pessoa explicou o que está acontecendo, que ela roda o comando, aparece uma tela, e que quando ela roda um comando no terminal, ela recebe esse erro aqui. E aí, ela não passou o teste que ela está rodando, aí me passou o resultado do comando, né? No caso, tudo que ele rodou. Tá aqui o erro, me passou a imagem do Chrome que ele está usando. Então tem bastante contexto. Ele me explicou com detalhes o problema e o que está acontecendo direitinho. Inclusive, falou que um outro comando funciona bem e um outro comando também funciona direitinho. E aí eu falei que eu ia testar, falei que podia ser relacionado a isso. E ele me respondeu com mais coisas, teve uma conversa. E no final eu descobri o que era e respondi na issue. Nesse caso, não era um problema no projeto em si, era um problema em outro projeto, em outra biblioteca. Mas para vocês verem como é que funciona uma issue. Então, para mostrar talvez de um projeto maior, bora ver aqui do Laravel. Então, vamos ver aqui uma issue que já foi resolvida. Por exemplo, essa aqui, bug numa query de insert usando um model Eloquent. Então, olha, tem aqui todo o contexto necessário, a versão do Laravel, a versão do PHP, o banco usado, uma descrição do projeto, como reproduzir. Está aqui um exemplo de teste que falha, está aqui o resultado dele. E, bom, resumo da ópera, que teve um monte de conversa e foi fechado. O problema não era aparentemente no código. Mas aí você tem uma noção de como é que funciona o sistema de issues do GitHub. Nas pull requests, dá para ver que tem algumas abertas, certo? Então, bora ver uma que tenha sido aceita. Essa aqui, vai. Essa aqui foi aceita. Então, essa pessoa explicou qual é o problema e bem aqui você vê os commits que ela fez. Ela fez 2 commits. E quando você clica em Files Changed, você vê o que mudou. O GitHub te mostra esse diff aqui e o que mudou da versão original
para a versão dele. Então não mudou muita coisa, aqui o teste que ele adicionou. Isso aqui é uma interface. Então você consegue ver basicamente tudo da pull request. Os commits, o que mudou. E no caso, uma pull request bem escrita tem o que faz, como é que funciona, etc. E aqui você vê que o Taylor aceitou a pull request e tem um commit que mescla esse código dessa pessoa no projeto. Então tá, legal. Aqui no Magic Test, que é o meu projeto, tem algumas pull requests já fechadas. Então, por exemplo, friendly messages. Tem essa pull request aqui. Se tiver files changed, tá aqui o que muda. E ela foi aceita. E aí, esse código que foi mudado entra na branch master desse projeto. Acho que vocês entenderam como é que funciona issues e pull requests. Então tá, como é que eu mudo alguma coisa aqui? Eu vou clicar em fork. Escolhi meu usuário ali. E eu esqueci de pagar o GitHub. Ah, não, troquei de cartão. E tá aqui. Aí você vê que eu tenho um fork do Magic Test. Inclusive, ele fala bem aqui. Forked from Magic Test Laravel. Então, olha o URL aqui. Repara que isso aqui está dentro do meu usuário, não está no Magic Test. Então, isso aqui é a minha versão do Magic Test. Ah, olha que legal. Como eu falei, o GitHub já te dá muita coisa de mão beijada. Bem aqui tem esse fetch upstream. O que isso significa? Imagina que eu vou lá e alguém adiciona algo ao projeto original do Magic Test. Clicando em Fetch Upstream, eu consigo puxar essas mudanças do projeto original para o meu fork. Então ele fica sempre atualizado. Isso é bem legal. Mas bom, vamos lá. Como é que eu contribuo aqui? Primeira coisa que eu vou fazer é que eu quero clonar esse repositório. Então eu vou ver aqui no meu terminal, já tenho uma pasta aqui chamada dev. E eu vou copiar isso, não está copiando? Tá. Então vou dar um git clone e clonar esse repositório. Magic Test Laravel. Pronto. Agora eu estou aqui no meu fork. Eu vou abrir aqui o VS Code. E a mudança que eu vou fazer é super simples. Eu só quero adicionar suporte ao Laravel 9. Então eu vou mexer no que tem que ser mexido. PHP parser, tá certo. Path e backtrace. Tá, beleza. Então eu vou salvar isso aqui. E voltando aqui no terminal, vou dar um clear. Se eu digitar git status, tá aqui o arquivo que foi mexido. Se eu digitar git def, ele mostra o que eu alterei. Então, beleza, já fiz minhas alterações. Como é que a gente sai daqui? Eu vou fazer um commit. No caso, deixa eu adicionar o arquivo. Vou fazer um commit. Add support to Laravel 9. Pronto. E aí eu vou dar um git push. Pronto. Se eu voltar aqui no meu fork e eu der atualizar a página, this branch is one commit ahead of Magic Test Master. No caso, eu esqueci de fazer outra branch aqui, esqueci de explicar isso para vocês. Então, eu vou refazer ao vivo aqui. Eu vou refazer, vou dar um git push force aqui. Bora refazer. Pronto, tô up to date with Magic Test Master. Eu vou fazer uma nova branch. Tá, desculpa, eu tinha esquecido o comando. É o git checkout B. Então, Laravel 9 support. Legal, tô na branch Laravel 9 support. Agora eu vou voltar aqui, fazer minha alteração, porque eu resetei o que eu tinha feito. E pronto. Agora a gente tá com isso aqui correto novamente. Então, vou voltar aqui, git status, dá pra ver aqui. Git add. Fazer o commit. Add Laravel 9 support. E eu dou um git push. No caso, tenho que setar a branch aqui. O git, inclusive, já passa o comando, então bora só copiar e colar. Pronto. Aí, olha só. Quando eu vir aqui, ó. Laravel 9 support had recent pushes less than a minute ago. Quando eu clico compare and pull request, repara aqui, ó, eu consigo, ele fala base repository. Magic Test Laravel. Então, o GitHub automaticamente já me passou para o repositório original. Olha aqui na URL. E ele está comparando com o meu repositório. Tá vendo? Então, head repository é o meu. Mas o base repository é o original do Magic Test. Então, eu vou adicionar aqui, add Laravel 9 support. Não tem muito o que falar aqui. This PR adds Laravel support to Magic Test. Pronto. E aí, eu vou criar a pull request. Pronto. Repara que eu estou no Magic Test, eu não estou na minha conta.
mas a pull request está aqui. Então, tem umas ações para rodar aqui, para rodar testes, mas aí eu consigo ver o commit que eu fiz e também os arquivos alterados, que foi só o composer.json. Então, putz, legal, a pessoa aceitou, ela vai clicar bem aqui. No caso, a pessoa que mantém o repositório. Como essa pessoa sou eu mesmo vou fazer isso. Inclusive, os testes já passaram aqui. Então, eu vou clicar em Merge Pull Request. Daí eu consigo alterar a mensagem do commit, mas eu vou dar um Confirm Merge. E aí depois eu posso deletar essa branch. Então, Delete Branch. E tá aqui. A minha pull request foi aceita. E aí o código que eu editei também foi adicionado ao Magic Test. Então, se a gente ver aqui, dá para ver que o último commit se chama Merge Pull Request de Matheus Laravel 9 Support. Então, é basicamente assim que você faz uma contribuição open source. É muito simples. E eu compliquei aqui um pouquinho porque eu usei o terminal, mas tem o aplicativo do GitHub que tem uma interface e facilita ainda mais fazer isso. Mas como eu falei, o GitHub facilita muito isso porque ele tem uma interface muito legal que te ajuda a fazer esses pull requests. Então, olha, o meu fork já está atrás do principal, porque entrou aquele código. Se eu clicar em Fetch Upstream, Fetch and Merge, ele volta a ficar up to date, volta a ficar atualizado. Então, usar a interface do GitHub ajuda muito a manusear seus forks e as suas PRs. Legal. Então, só para finalizar o vídeo, bora dar uma olhada aqui num projeto grande. Bora olhar no Rails. Olha só, o Rails tem 354 issues abertos e 242 pull requests. Daí, olha só, quando você clica aqui, ele já fala, se você tem um bug ou uma ideia, leia o guia de contribuição. Então, o próprio projeto já tem um guia explicando como é que você deve fazer issues, como é que você deve escrever bug fixes, como é que você deve fazer pull requests e tudo mais. E lembra que a gente falou das licenças? Tá aqui, ó, a licença, MIT License. Então, o microfone tá caindo aqui, que situação. Então, bom, gente, já que parou de cair com o microfone, tá aqui, ó, MIT License. Então, essa aqui é a licença do Rails, certo? Se a gente olhar aqui as issues, ó, tem bastante coisa, muita coisa para corrigir. Então, se você trabalha com Ruby e com Rails, tenta dar uma olhada aqui e ver se não tem nada que você se sente confortável em corrigir. E as pull requests, mesma coisa. Tem um monte de pull requests e muitas abertas. E muitas fechadas também, porque o Rails é um projeto enorme. Então, gente, a minha câmera morreu no meio do vídeo. Mas eu acho que vocês pegaram a ideia de como é esse ecossistema open source. Então, na próxima vez que vocês forem trabalhar num projeto, dê uma olhada nos pacotes que esse projeto usa e vê se não tem nenhum que você gostaria de ajudar corrigindo bug, escrevendo documentação ou implementando novas funcionalidades. E aí é só fazer o que eu fiz aqui no vídeo que você consegue fazer a sua pull request, seja na documentação, seja corrigindo um bug, seja implementando algo. E, bom, nesse vídeo eu não falei da parte filosófica de open source, e por que é bom para a comunidade, por que você vai participar e tudo mais. Isso fica para outro vídeo. Esse é para ser um guia prático mesmo de como contribuir para projetos e formas que você pode contribuir para um projeto também. Então é isso aí, gente. Obrigado por assistirem e qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Até o próximo vídeo. Valeu!